Por que que a igreja, em determinado tempo, condena o liberalismo e, em outros momentos, aceita aspectos do liberalismo? Por que que a igreja, em determinado tempo, condena o comunismo e, em outros tempos, aceita alguns aspectos do comunismo? Por que que a igreja, num determinado momento, fala que a verdade tem direitos e passa um tempo, ela fala, sim, é verdade, mas quem tem a verdade? A pessoa. Quer dizer, eu não estou negando o que eu sempre disse, eu estou aprofundando naquilo que eu sempre disse. Você entende? Então, Aham. a liberdade religiosa é o desenvolvimento disso aí. A verdade tem direitos, mas a verdade está onde? Na pessoa. E quem é o sujeito de direitos? A pessoa. Então, tem que ter liberdade religiosa. Então, tem que ter liberdade religiosa, que é o congruente com a dignidade da pessoa humana. É isso, né? Se a pessoa entende isso aqui que eu estou dizendo, ela não tem crise com o documento Dignitatis Humanae, que é o documento do Vaticano II, que fala da liberdade religiosa. A doutrina católica, ela não é engessada. Ela não é uma pedra que cai do céu e pronto, você não pode, você está aí, né? Não é assim. A tradição é a tradição viva. Nós temos realmente um denominador comum, que é a revelação pública que o Senhor nos confiou, mas essa revelação pública ela tem que ser anunciada em cada tempo histórico, né? É aquela, Então, aquela sim, história do rio, né? A tradição é como um rio que vai deixando alguns galhos para trás, outros ela vai pegando e ela vai. e a O rio continua comparação é sendo o rio, mas o que está no rio não necessariamente é sempre o mesmo. exatamente, essa comparação é do Ratzinger. Eu gosto muito dela, do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que fala justamente isso. A tradição é como um rio caudaloso, de uma força enorme, né? Que vai passando no curso da história. E então, quando você joga no rio uma latinha de cerveja vazia, o que que vai fazer? Vai para a beirada, né? Então, durante a história da Igreja Católica, em alguns momentos, jogaram latinha de cerveja no rio da tradição. Mas a mesma tradição, a mesma ação do Espírito Santo na tradição é tão forte, é uma corrente tão forte, que com o passar do tempo, essas latinhas de cerveja se afastam. Por exemplo, nós temos, historicamente falando, a documentos, quer dizer, documentos antigos que falam das diaconisas, mulheres, tá? Aham. Mas, pouco tempo depois, a igreja, que é pouco tempo depois, não, a grande tradição, e também logo depois foi configurando que realmente o ministério sagrado deveria ser conferido somente aos homens. E foi isso que ficou. Então, o que que foram as diaconisas? A meu ver, foram latinhas de cerveja jogadas no da tradição. Existiu durante um tempinho na igreja, sim. Então, observem uma coisa: o critério para saber que uma coisa é verdade não é simplesmente que existiu na história da igreja, mas se isso perdurou, se isso faz parte da tradição, se isso não foi apenas um elemento jogado nesse rio caudaloso durante um tempo, porque nós somos homens, então a gente vai fazendo experimentos, né? Inclusive com a doutrina católica, infelizmente. Então, sim, né? As coisas são assim. A gente não é anjo, né? A gente não tem a infalibilidade angélica. Só o Papa é infalível em pouquíssimas questões. Somente em questões de fé e de E moral, muito quando fala. específicas também, né? É muito específico a infalibilidade do Papa, né? É muito específico. Então, quer dizer, nós precisamos entender que coisas históricas existiram. Por exemplo, já teve na história da igreja momento em que um padre ordenou um sujeito para o sacerdócio. Vocês sabem quem que ordena os padres são os bispos, né? Aham. Que são os bispos que detêm a sucessão apostólica. Historicamente, já teve um padre que ordenou um sujeito para ser padre. Pouco tempo depois, a igreja falou: não, 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 para com isso. Padre não é o ministro do sacramento da ordem. O ministro do sacramento da ordem é o bispo. Pronto, aí ficou claro. Mas essa latinha de cerveja foi jogada no rio da tradição. E o próprio rio, com o seu poder, afastou. Entende? Então, os problemas que vão surgindo, liberalismo, comunismo, as questões filosóficas em torno da verdade, em torno da pessoa humana, são isso, são questões filosóficas, são questões sociais, que elas entram em contato com a grande tradição da igreja, e com o passar do tempo nós vamos descobrindo, isso é bom, isso não é, isso fica, isso não fica. Então, nós não somos seres
isolados dessa sociedade. Nós estamos no mundo e, portanto, nós temos que viver o nosso dia a dia em contato com essa realidade.